Olá, sou eu, Rodrigo Barbosa. Que maravilha poder estar aqui com você hoje, novamente, para meditar no Evangelho segundo escreveu Lucas. Estamos no episódio de número 106 da meditação desse Evangelho e até aqui aprendemos muito com a palavra do Senhor e creio que não será diferente hoje. Chegamos finalmente no capítulo de número 20 e hoje vamos falar sobre alguns questionamentos de algumas autoridades religiosas acerca da autoridade de Jesus. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 20, e vamos ler o versículo de número 1 até o versículo de número 8. Agora é aquele momento que você para tudo pelos próximos minutos para juntos, na meditação da palavra, crescermos em graça e conhecimento. Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículo de número 1 diz: E aconteceu, num daqueles dias, que, estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho, sobrevieram os principais dos sacerdotes e os escribas com os anciões, e falaram-lhe, dizendo: Dize-nos, com que autoridade fazes essas coisas? Ou quem é que te deu esta autoridade? E respondendo ele, disse-lhes: Também eu vos farei uma pergunta. Dize-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles arrazoavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não crestes? E se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois tem por certo que João era profeta. E responderam que não sabiam de onde era. E Jesus lhe disse: Tampouco vos direi com que autoridade faço isso. A oposição ao ministério de Jesus nós temos visto desde o início do seu ministério. Sempre encontramos no decorrer deste evangelho e dos outros evangelhos esse impasse de Jesus com os principais dos sacerdotes, com os escribas, com os fariseus. Estes homens da religião, estes homens que eram líderes e cabeça da religião daquela época, naquele contexto, sempre questionaram as ações de Jesus, sempre se opuseram a Jesus. Nós vimos em alguns determinados pontos que eles tinham ciúmes, inveja de que a atenção das pessoas estavam voltadas para Jesus. E Jesus aqui, como eu disse, como nós estamos aprendendo nesses últimos dias, ele está vivendo os teus últimos momentos. É a última semana de Jesus e agora ele propositalmente está no templo continuamente ensinando a todos o quanto tem ouvido para ouvir. E aqui nós vemos que os principais dos sacerdotes, os escribas e os anciões vão até Jesus questionar, perguntando com que autoridade ele fala e ele faz essas coisas. E uma coisa interessante que a princípio aqui eu já quero pensar com você é a questão de que nós não devemos esperar o apoio do mundo acerca das coisas que nós operamos acerca de Deus. A obra do Senhor, a obra verdadeira, a obra genuína, a obra que parte da vontade do Senhor, ela vai ser questionada pelo mundo. Ela é questionada pelo mundo. As ações do cristão genuíno, elas não são para que o mundo simplesmente entenda ou aceite, porque nós fazemos a vontade do Pai, a vontade do Senhor. Então é natural que a obra do Senhor, que aquele que quer fazer a vontade de Deus, que aquele que quer andar conforme os propósitos e os desígnios de Deus, vai encontrar oposição. Jesus mesmo alerta aos seus discípulos que se perseguirão a ele, sendo o Senhor, quem dirá aqueles que o seguem? Se perseguem o cabeça, quem dirá o corpo? Então, nós, como cristãos, nós não devemos nos assustar quando, estando na verdade e fazendo a vontade do Senhor, encontrarmos todo e qualquer tipo de oposição acerca
do mundo. Falar e pregar a vontade do Senhor, falar os desígnios de Deus para as pessoas, falar do amor do Senhor para as pessoas, provavelmente encontrará oposição. Com certeza encontrará questionadores à vontade do Senhor. Mas não se preocupe, porque se questionaram o próprio Senhor, questionar a nós é simplesmente consequência de vivermos na tua verdade, no teu propósito. Então que isso não te abale, que os questionamentos e as oposições acerca de uma vida cristã viva, eficaz, sadia e pura, que esses questionamentos contra a visão, contra a doutrina bíblica para a tua vida não seja nenhum tipo de empecilho, sabe? Não seja uma moeda para que você venha desanimar. Pelo contrário, permaneça firme naquele que desde o início do seu ministério foi perseguido, questionado, mas com toda a sabedoria, com toda paciência e com todo amor superou tudo isso. Há um outro ponto interessante que eu quero meditar aqui com você. Você vê que Jesus não responde a esses homens. Jesus ele não entra na onda destes homens. Jesus faz uma pergunta para esses homens. Ele diz: vocês me respondam, o batismo de João era do céu ou dos homens? E o interessante é que essa pergunta de Jesus a esses homens deixam eles sem respostas. Eles tinham uma opinião convicta e clara, e Lucas nos expõe muito bem aqui o pensamento deles. Eles dizem: se dissermos que é do céu, então Jesus vai perguntar: por que vocês não creram? Porque eles não creram no batismo de João. E se disser que não é, eles serão provavelmente hostilizados pela multidão toda que acredita que que João era profeta. Então você vê que esses homens têm uma opinião convicta, clara, uma opinião extremamente formada acerca de João, mas eles não se opõem com verdade. Eles preferem lidar com a falsidade para não sofrer nenhum dano ao pensamento, ao orgulho, à vaidade deles. Uma coisa que nós devemos parar e pensar é que existem pessoas que até de si têm uma convicção clara do Evangelho, uma convicção clara de quem é Jesus, e quando questionadas ficam rodeando, não chegam a expor a sua real intenção. Nós falamos: por que você não aceita o Evangelho? E fica lá culpando a religião, culpando homens, culpando denominação, culpando várias circunstâncias, mas não assumem que não querem seguir ao Senhor, não assumem que estão inclinados ao pecado, não assumem que mesmo na consciência de quem o Senhor é, não o querem, porque preferem viver uma vida profana, promíscua e totalmente entregue aos seus desejos. A falsidade, ela caminha com o pecado. O interessante aqui também é que Jesus não se preocupa em responder estes homens. Nós vemos no versículo número 8, Jesus lhe disse: tampouco vos direi com que autoridade façam isso. Jesus ele foge de discussões vãs e tolas. Jesus foge de querer explicar para quem não quer entender. E às vezes nós vemos hoje nas mídias sociais, nós vemos hoje nas redes sociais, em todos os tipos de veículo de comunicação, cristãos genuínos perdendo tempo tentando explicar coisas para quem não quer entender, entrando e buscando discussões, e ficam horas e horas e tempos e levantam-se guerras entre homens para que tentando explicar e discutir e falar para quem não quer entender. Eu quero terminar esse devocional aqui falando uma palavra de Tito, capítulo 3. Paulo escreve a Tito, e olha só que interessante o que Paulo escreve a Tito, e está relacionado ao que eu estou falando. Tito capítulo 3, versículo 9 diz assim: mas não entre em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, pois depois de uma ou outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado.
que essa palavra fique no teu coração, que essa meditação fique sobre você. Compartilhe ela, faça esse evangelho chegar às outras pessoas, para que o conhecimento da palavra expanda e faça viver uma fé prática e conforme a palavra do Senhor espera que nós vivamos. Em nome do Senhor Jesus, fique com Deus e que o Senhor nos dê a oportunidade de estarmos aqui novamente, continuando nesta meditação e crescendo cada vez mais. Em nome do Senhor Jesus. Um abraço, fica com Deus.